Olá pessoal, meu nome é Lucas e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês leram no título, irei fazer pela primeira vez nesse canal um iceberg. Eu não sei qual a surpresa que eu queria construir falando desse jeito. Eu queria parecer surpreendente, mas tá no título do vídeo. Deixa pra lá, né? Icebergs são coisas muito comuns no YouTube. Hoje em dia você acha iceberg de tudo quanto é tema. Já vai ter um iceberg sobre backyardigans e isso, na verdade, é até um bom tema para fazer, né? Uma pena que vão roubar de mim. Mas algo além da minha escoliose que me impedia de fazer um vídeo sobre um iceberg, eu simplesmente nunca consegui fazer uma thumbnail que me agradasse. É porque parece que todo mundo tem algum tipo de grupo no Discord ou no WhatsApp que eles compartilham exatamente o mesmo template de thumbnail. E eu não gosto de thumb parecida. Não gosto. Mas depois de várias tentativas, não só procurando a thumb perfeita, como também um tema que se adequasse aos meus gostos, finalmente cá está o meu primeiro iceberg. O iceberg de Majora's Mask. Uma das teorias mais interessantes de Legend of Zelda Majora's Mask é a teoria do Link estar morto. Mas para mim essa teoria não tem lá tanto sentido. Para mim, a teoria se baseia simplesmente no fator do Majora's Mask ser muito diferente dos outros Zeldas. Não é à toa que Zelda Majora's Mask é o jogo que mais abre parênteses na franquia como um todo, e só porque ele é diferente. As pessoas têm preconceitos e tentam arrumar explicações absurdas para explicar por que Zelda Majora's Mask é diferente e não aceitar que ele é diferente. Para complementar na minha explicação, devemos saber que existe algo na teoria do Link estar morto que entra de frente com outro ponto do iceberg. O modelo de Kubler-Ross. É essa mulher aí. Para ser mais específico, alguém lembra daquele episódio que o Mutano e o Cyborg perdem o sofá e eles começam a passar por 5 estágios até aceitarem que perderam o sofá? É basicamente aquilo. A teoria implica que cada localização do Majora's Mask, desde o Palácio Deku, que é um nome bastante bosta de se falar na nossa língua, até a Torre de Pedra, que são pontos desses 5 estágios da perda. A negação é representada pela figura do mestre carpinteiro, que a todo momento insiste que a lua não vai cair na cidade e que eles deveriam continuar com o festival, enquanto os guardas da cidade do relógio discordam e pedem para que eles evacuem o lugar imediatamente. Prefeito, temos que evacuar a cidade, a lua vai cair! Eu não acho que isso vai acontecer, devemos continuar com as festividades. E baseado em que você fala isso? Eu acredito que baseado na minha opinião a lua não vai cair. A raiva é representada pelo rei Deku, que pela perda da filha acaba culpando um pobre macaco que é usado para aliviar a sua dor paterna. Eu não sei porque ele não fez isso com outro Deku. Talvez ele tenha intenções mais questionáveis do que apenas aliviar a própria dor. A barganha é representada pelo pico da montanha, onde os Gorons há muito tempo perderam o seu rei, o rei Darmani, e agora sofrem com sua falta. Darmani era um guerreiro respeitado até sua morte, e por incrível que pareça, ele foi morto por outro Goron. A barganha está no Darmani implorar ao Link em trazer ele de volta à vida. Mas eu não vejo muito sentido nisso, porque ele vê que o Link não tem a capacidade de trazer ele de volta à vida, já que logo depois ele pede para que ele cure suas aflições, cure sua agonia, e que assim salve o Poro Goron do sofrimento que estão passando. Então aí o Link usa a música da cura, ou Healing Song, e ajuda Darmani a descansar, após usando sua encarnação como máscara para salvar o povo Goron como ele queria. No meu ver, quando o Link encarna as máscaras, o ser que ele se transforma ainda é meio que a alma daquele que o Link transformou em máscara. O próprio vendedor de máscaras diz que a música da cura cura a magia negra e espíritos perturbados os transformando em máscaras. No caso da máscara Deku, que era uma maldição lançada sobre o Link pelo Skull Kid, do Darmani, que era um espírito perturbado depois de morrer, e do Mikau, que estava no leito de morte. A música tem limitações, mas acho que ela atende o desejo daqueles
que antes de morrer não puderam cumprir com suas promessas e funções. No caso do Deku, para quem não sabe ou nunca jogou Majora's Mask, Link é transformado em Deku no começo pelo Skull Kid, vilão do jogo. E no começo mesmo a gente encontra esse Deku, que mais à frente nos créditos do jogo descobrimos ser o filho do mordomo Deku. Não à toa o próprio disse que lembramos o filho dele, de alguma forma. Skull Kid matou alguém no jogo. Isso é bizarro, isso é muito bizarro. Enfim, continuando, a depressão é representada pela Lulu, uma cantora dos Horas, que é uma banda presente no jogo que iria tocar no festival que vai acontecer na Cidade do Relógio. Mikau tem o objetivo de recuperar os ovos, mas como a gente viu no jogo, não deu muito certo. O que me deixa mal é o fato do Link ser tão desgraçado ao ponto de não dizer que ele não é o Mikau. Beleza a Lulu ficar mal porque ela perdeu os ovos. E mesmo que ele recupere os ovos, imagina como é que vai ser a reação dela quando ela souber que o Mikau morreu. Ah, Mikau, que bom que está bem, eu estava preocupada. Bom, então... Oh my God! Ou é realmente o Mikau. Não à toa ninguém da banda estranha que o Mikau tá um pouco indiferente, tipo, usando roupas verdes. Da mesma forma, o Darmani. E todo mundo acha que o Link transformado em Goron é o Darmani. Só que não tem nada a ver. A transformação do Link não tem nada a ver com o Darmani. Olha isso daí. Olha isso daí. Enquanto o Darmani engordou uns 25 quilos, o Link transformado em Deku parece que emagreceu 40. Olha como era o filho do mordomo, ele era muito grandinho. E por fim, a aceitação, sendo a parte mais confusa da teoria toda. Ela fala que a Torre de Pedra é a aceitação do Link dos 5 estágios da perda. Então, essa é a parte que faz todos os outros estágios perderem toda a profundidade que eles têm. Pensem comigo, é incrível como Majora's Mask aborda cada personagem de maneira profunda à sua maneira. Mais do que Ocarina, que, querendo ou não, é só um Zelda como qualquer outro, só que 3D. De uma boa maneira, claro, eu amo ele. Mas o que o Majora's Mask faz com os personagens é incrível. Basta fazer a quest do café, que é simplesmente melhor do que qualquer side quest do Ocarina of Time inteiro. E sim, pra quem jogou Majora's Mask e fez a quest inteira do café, que é a quest da máscara de casamento, saiba que aquilo era só uma side quest. Era opcional, você não precisava fazer, você só foi trouxa. Mas não, toda a profundidade que esses personagens têm, todo mundo que é construído em volta de Termina, é tudo jogado pelo ralo, dado a descarga e ainda cospem em cima da água, porque tudo isso não passa de um Link alucinando com os 5 estágios da perda por causa da própria morte. E isso é uma merda. Um dos pontos que são incluídos para identificar essa teoria é que existem personagens que o Link já conhecia em Hyrule, só que com nomes diferentes. Qualquer um que jogar Zelda, qualquer um que é fã da franquia Zelda, sabe que é um charme da franquia personagens que já apareceram em outros jogos aparecerem em jogos futuros, independente da cronologia. E levando em conta a cronologia construída pela própria fanbase, Minish Cap se passa antes do Ocarina e possui vários dos personagens que aparecem no Ocarina, e principalmente personagens que aparecem no Majora's Mask. E foda-se, não tem problema. Ocarina existiu, Ocarina aconteceu, o Link não tá morto, porque não é o mesmo Link. Tipo, se a gente levar essa lógica, Legend of Zelda Breath of the Wild é literalmente o Link em coma, porque ele acorda, dá pra usar essa teoria do Link tá em coma, e dizer que não aconteceu porque ele tá em coma, e tudo aquilo é invenção da cabeça dele, porque existem personagens que apareceram em outros jogos. Literalmente o Darunia, literalmente a rainha lá dos piratas, literalmente o Rei Zora. Então, tipo, é os mesmos personagens, mas Legend of Zelda Breath of the Wild aconteceu. Então, não entendo porque as pessoas dizem que o Majora's não aconteceu porque existem personagens. Eu só não entendo, não faz sentido isso. Isso acontece nos outros jogos também. É porque o Majora's Mask é diferente, como eu já disse. Uma nota do editor, a Deku Tree também aparece, só que não é a Deku Tree. Não são os Kokiris, são outro nome lá que eu não me lembro. É esse nome aí. E os personagens como Darunia não tem o mesmo nome, são outros nomes também. E a Princesa Ruto não existe também, ela tem outro nome. E nova teoria, Link está morto.
em Breath of the Wild, e tudo é invenção da cabeça drogada dele. E pra finalizar essa parte do Link está morto, a minha opinião pessoal em relação à teoria. Uma bosta! Para quem não sabe, o NES possuía um periférico chamado FDS. Nintendinho, foda-se. E eu não tô nem brincando, ele era abreviado pela Nintendo japonesa para FDS, que é basicamente Famicom Disk System. Ele era um periférico do Nintendinho que servia como um upgrade ao console. No Nintendinho você precisava de fitas, como todo mundo sabe. E enquanto o Disk System ele usava memórias de computador que tinham mais armazenamento. Ele tinha mais armazenamento. Não foram tantos os jogos que usaram isso. Não à toa ele nem veio pro ocidente de tão bosta que era. Era muito caro. Mas a melhoria era nítida, principalmente na trilha sonora. Na descrição há alguns jogos que tiveram alterações em suas versões. É só ir na descrição que tem uma playlist disso. Bom, mas levando em conta isso, o Nintendo 64 possuía um periférico semelhante ao Disk System, chamado 64DD. O Nintendo Disk Drive aumentava a memória dos jogos para 64 MB. O que é meio irônico que o próprio Nintendo 64 não tinha fitas com 64 MB, apesar de ser chamado de 64. E eu sei que é a ver com 3D, não venha me corrigir nos comentários. Possibilitando uma melhora clara nos jogos. Infelizmente esse periférico não foi tão longe, mas jogos como Ura Zelda, uma versão melhorada do Ocarina of Time, com dungeons maiores e uma gameplay mais difícil, surgiram. Na verdade Ura Zelda nunca foi de fato lançado, mas ainda se tem imagens de como ele seria, ou pelo menos é nisso que eu acredito. Pode ser só um cara na internet zoando os fãs da franquia. E se eu souber que é realmente isso, eu vou atrás desse cara e vou fazer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Mikau. Vou deixar esse cara embaixo de 7 palmos de terra. Yay! Porém, Zelda Gaiden é um caso diferente. Ele foi uma Ele foi uma beta de Zelda Majora's Mask que tinha certas diferenças com a versão original. As cores que eles usaram eram uma bosta, é um verde, é muito verde mesmo, é que nem no 3DS, as cores são muito fortes e tem cores que parecem que dá pra usar green screen, de tão verde que o bagulho é. Eu não gosto da cor verde. Outros fatores é que, diferente da versão final, a Ocarina era substituída pelo instrumento usado pelas máscaras de transformação. No caso do Deku, apareceria sua gaita, o Mikau sua guitarra e o Darmani seus tambores. Eu não sei porque eles descartaram isso, talvez para poupar espaço do jogo ou coisa do tipo, mas teriam outros objetos vindos do Ocarina, como o Martelo Megaton, que seria usado pela transformação de Goron. E outra coisa interessante é que a Ocarina usada não seria a dada pela Zelda, e sim a dada por Saria quando o Link sai da floresta Kokiri. O que eu acho uma sacanagem sem tamanho. Não só o Link fingir que é a porra do Mikau, como também no Ocarina of Time ele simplesmente descartar a Ocarina que a amiga deu a ele quando ele saiu da porra da floresta pela primeira vez. Dane-se que são amigos, dane-se a amizade que eles construíram por anos, dane-se esse pedaço de madeira escroto que ela passou horas e horas esculpindo pra fazer um lindo instrumento pra dar pro amigo, e quando o amigo dela achou um melhor, jogou fora. O Link é o pior protagonista de todos. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Mas falando sério, eu acho muito da hora esse detalhe do Link usar a Ocarina da Saria. E eu entendo porque eles descartaram. Não faria sentido ele usar a música do tempo e voltar no tempo com a Ocarina normal. Ele precisa da Ocarina do tempo. Então eu achei da hora esse detalhe. Na verdade isso é meio maluquice da Zelda. Imagina se o Link tá durante uma aventura dele com essa porra e acaba perdendo a Ocarina. É isso que acontece. E havia um monte de outras coisas. Havia uma máscara de adulto que tornava o Link adulto, óbvio. Mas há algo em específico que me faz querer que o Majora's Mask tenha um remake. Um remake mesmo, não um remaster que nem foi no 3DS. É o fato de que não seriam 3 dias até o Festival da Cidade do Relógio. Seriam 7 dias originalmente. 7 dias até o Festival da Torre do Relógio. Isso estava incluso considerando conteúdos do Nintendo 64DD, mas acabou que o jogo, por lançar na versão padrão do Nintendo 64, tiveram que cortar 4 dos dias que o jogo teria. Eu nem consigo imaginar o tamanho do jogo. Majora's Mask, mesmo tendo 3 dias, ainda é muito grande, tem muita coisa pra ser feita. Muita coisa mesmo. Não só porque ele é mais completo que o Ocarina, ele tem muito mais coisa e melhora muito das coisas que o Ocarina fez, como também ele é mais difícil. É só pegar a Torre de Pedra, uma das dungeons mais complicadas do jogo inteiro, e talvez até da franquia. E sim, eu tô levando em conta o Templo da Água, só que o Templo da Água não é difícil, é chato. A Torre de Pedra é difícil e difícil, porque não é chato. A Torre de Pedra é muito da hora, na verdade.
E eu só consigo imaginar como esse jogo seria se tivesse um remake. Eu não acho que a Nintendo, se for fazer, vai fazer um remake como deveria ser o jogo originalmente, e sim como foi lançado. E é uma pena, porque o jogo originalmente no papel é muito da hora a ideia. Tem muita coisa que se mudasse seria muito foda. E me dá um desgosto saber que a Nintendo não vai fazer isso e que talvez nem faça um remake. Por favor! Café se torna para mim um personagem bastante relevante no jogo quando começamos sua quest, que é para mim, como eu já disse, a melhor quest dentre todos os jogos da franquia Zelda. E sério, eu já perdi a conta das vezes que eu tive que voltar no tempo para conseguir fazer a quest direito só por perder o timing dela. Tipo ajudando uma velhinha no começo, que para quem não sabe, caso você ajude uma velhinha que vai ser roubada na madrugada do primeiro dia, basicamente você perde a missão do café. E isso é uma merda. Eu não sabia disso, eu descobri da pior forma. Se lembre de não ajudar a velhinha, deixa ela se lascar, deixa ela ser roubada. Porque assim você vai conseguir ajudar outras pessoas mais importantes. Dane-se os idosos. É a mensagem do jogo, vou fazer o quê? Mas, quando recuperada, a Café retorna para a cidade em seus minutos finais antes da lua cair para selar por completo os votos com a Anjo... Que porra é essa? Mas o foco dessa parte é o Café adulto, que não aparece nos créditos do jogo quando o casamento dele com a Anju acontece. Ou seja, Café fugiu e foi casar com outra. Alguns poucos então criaram a teoria de que Link e Café eram a mesma pessoa, mas que anos depois se provou errada, pois na enciclopédia de Hyrule existe uma arte conceitual de Café mostrando que nos planejamentos iniciais do Majora's Mask, Café teria sim um modelo adulto que foi descartado. Eu imagino que isso aconteceu devido ao quão grande o jogo foi se tornando, como o fato de originalmente o jogo se passar em 7 dias e não 3. Então, fazer um modelo do Café adulto só gastaria tempo e espaço de armazenamento, que era um problema recorrente na época. Não à toa, Majora's Mask só foi feito em 8 meses. É bizarro, né, para os jogos de hoje em dia. Infelizmente, no remaster de 3DS, eles não colocaram em prática a ideia do Café adulto aparecer nos créditos. Eu simplesmente não consigo compreender como um remaster que deveria melhorar o jogo faz isso. Na verdade, eu sei. A resposta é Nintendo. Todas as vezes que vemos Link se transformar em uma das máscaras, podemos ver ele agonizando de dor ou algo do tipo. Porém, algo que pode ser mais esclarecedor é o fato de que existiu uma passagem pelo trauma psicológico da máscara que ele encarna toda vez que ele a usa. Todas as vezes que ele colocou a máscara de Goron, ele sentiu todas as angústias, dores e sentimentos que Darmani sentiu durante e depois da sua morte. Quando ele coloca a máscara de Mikau, ele sente todas as frustrações que Mikau sentiu quando não conseguiu recuperar a prole de Lulu. Link definitivamente sente essas coisas quando usa a máscara. Não à toa a animação, caso você não a pule, passa inteira quando usamos uma delas, para frisar que Link sente a dor daqueles que toma forma. Algo que é bastante interessante, já que como o foco do jogo é abordar as máscaras, é o Link se transformar em outros seres, em outras raças do mundo de Zelda, do mundo de Hyrule. Uma das cenas que mais me faz perceber o quão profundo e sombrio ao mesmo tempo esse jogo é a cena que recuperamos ou a cena que ganhamos a máscara de Gibdo. Só temos acesso à máscara de Gibdo quando conseguimos ligar novamente um toca-discos presentes em uma das casas de Kana Valley. Nessa casa mora um pesquisador e sua filha, e quando a gente consegue novamente ligar esse toca-discos, vários dos monstros que estavam ao redor da casa acabam sumindo, se enterrando novamente no chão. E basicamente esses monstros são os Gibdos, que tem uma forma mais do que moribunda. Na verdade eu vou usar uma palavra mais casual para definir eles. Eles têm uma aparência podre, parece que não tomam banho há meses. E dentro dessa casa, no porão dela mais especificadamente, descobrimos que o pesquisador está infectado ou amaldiçoado com alguma coisa que está tornando ele um Gibdo. E assim, sabendo que a Healing Song cura maldições, tocamos ela
E desse homem sai a máscara de Gíbido. A filha volta feliz, vendo o pai curado, agradece a gente. O homem, que nem se lembrava do que tinha feito, começa a chorar, já que vê a filha muito triste, sabendo que alguma coisa ele fez de ruim. Então descobrimos que ele é um pesquisador que estudava essas criaturas e os seres que viviam em Cana Valley. E com o tempo ele acabou descobrindo que os Gíbidos reagiam mal a essa música que tocava do toca-disco dele. Mas esse não é o foco. A parada é que é muito interessante o jeito que é abordado, é muito cinematográfico pra época. Eu acho muito linda a cena, o quão profunda ela é, o quão enigmática ela é. O que eu sei é que Zelda Majora's Mask tem um contexto bonito. A ideia dele é juntar todas as máscaras em busca da felicidade. Tingle é um dos personagens mais interessantes de Majora's Mask, pois ele possui várias semelhanças com Link, tirando o fato de que ele é um adulto de um pouco mais de 43 anos e usa sunga sobre uma roupa muito apertada. Tanto Tingle como Link são humanos no mundo de Zelda. Link, há muito tempo atrás, no Ocarina of Time, foi deixado pela mãe em Kokiri Forest, onde foi criado pelos Kokiri junto com a árvore Deku. Isso fica bem óbvio quando a gente lembra que o Link cresce em Ocarina of Time, coisa que não deveria acontecer com ele. Ele não deveria crescer, porque um Kokiri não envelhece fisicamente. Não à toa, Link não tinha recebido uma fada, mesmo que estivesse na idade de recebê-la. Algo que acontece com Tingle em Termina. Tingle, ele é um homem de 43 anos que pensa ser em reencarnação de uma fada. E ele basicamente tá ali esperando a fada dele chegar, assim como o Link estava esperando a fada dele chegar no começo de Ocarina of Time. Só que a clara diferença é que a fada do Tingle nunca chegou. E apesar de eu gostar muito da ideia de Tingle ser uma contraparte de Link, eu acho um pouco controversa essa teoria, apesar de achar interessante, porque ela tem muitas similaridades com o fato do Tingle usar roupas verdes, com o fato do Link usar roupas verdes, com o fato do Tingle ter esperado uma fada e nunca ter recebido, e com o fato do Link também ter esperado uma fada e porventura de uma situação ter recebido. Eu tenho muita pena do Tingle, porque ele é basicamente um homem inocente pra caralho, só que ele é adulto, então é meio triste ver a situação dele. Ele até vende mapas para ajudar o pai dele com o trabalho, entre outras coisas. E eu fico muito triste porque ele nunca recebeu uma fada. Ele possivelmente não vai receber porque ele não teve a sorte de ser o Link, que era o herói da lenda, e pedir de Popopó. Então ele nunca vai receber uma fada, infelizmente. É uma triste história de filha da puta, jogo desgraçado. Todo mundo conhece a fada que acompanha Link em sua aventura em Ocarina of Time. Navi é basicamente uma orientadora enviada pela árvore Deku a fim de ajudar Link em sua aventura, onde durante todo o percurso do jogo, onde eles têm que achar os sábios, onde eles têm que achar as gemas, onde eles têm que achar itens para conseguir achar os sábios e as gemas, nós basicamente chegamos aos créditos. Nessa pequena ceninha aqui, em que a nave está indo para essa janela de uma forma bem triste e bem melancólica. E caralho, quem foi o desgraçado que pensou nessa melancolia toda para um jogo de criança? E este é basicamente o principal motivo pelo qual Link está viajando pelo mundo em Majora's Mask. Ele está procurando pela sua amiga perdida. Mas e o que aconteceu? Até o final de Majora's Mask não achamos nave. Não achamos nada que nos dê a pista de onde a nave está. Então onde é que estava a nave? Onde é que ela estava? É aí que entra a teoria da nave estar morta. O que é bastante interessante e importante de se ressaltar, que não é apresentada, mas eu poderia usar como base, é o fato de que na introdução do Wind Waker nos é apresentado um contexto bastante específico que você tem que prestar muita atenção para entender. Em Wind Waker, na introdução que apresenta todo mundo de Wind Waker, porque o mundo de Wind Waker é um mar gigante, porque o mundo de Wind Waker é One Piece, temos que o herói do tempo, no caso Link de Ocarina of Time, sumiu. E ele nunca voltou para enfrentar Ganon novamente quando ele voltou em sua segunda forma. Mas isso dá a entender que ele nunca conseguiu achar a nave. Ou ele morreu de velhice, ou ele morreu de fome, ou sumiu e ninguém nunca mais achou ele. E mesmo que ele tentasse muito, eu acho muito difícil que ele achasse ela caso ela estivesse morta. Porque ela é uma fada, ela não é um ser vivo de sangue e osso. Ela não iria deixar nada para trás. E é por isso que essa é a minha teoria favorita de Zelda Majora's Mask.
porque ela é muito profunda pelo fato do Link estar se forçando a procurar por alguém que ele não tem certeza se está vivo ou não. Ele só tá fazendo isso porque ele era amigo dela e porque ele gostava dela. Ele tá fazendo isso muito mais do que só pra achar ela, só pra encontrar ela. Ele tá fazendo isso por ela. E é por isso que eu gosto muito dessa teoria. É por isso que eu gosto muito de Majora's Mask e de todos os jogos da franquia Zelda. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Esse com certeza foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. Eu falo isso sempre no final de cada vídeo que eu faço. Mas é verdade, eu sinto que eu evoluo a cada vídeo. Eu evoluo minha edição, eu evoluo o jeito que eu falo, eu evoluo minha narrativa. Eu acho que cada vídeo que eu for fazendo eu vou achar sempre o melhor possível. Eu vou sempre almejar o melhor que eu posso fazer na situação que eu me encontro. Eu agradeço bastante, esse vídeo demorou pra caralho. Se quiser deixar um like, pode deixar. Se quiser deixar um gostei, é a mesma merda, não sei porque eu... Puta que pariu. Eu peço que jogue o Ocarina primeiro, porque, querendo ou não, ele ajuda muito, porque contribui na narrativa do Majora's Mask. Mas eu peço que você jogue Majora's Mask. Eu peço que jogue qualquer jogo da franquia Zelda. Comece pelo A Link to the Past. Comece pela cronologia original, se quiser. Eu peço que você jogue Zelda, por favor. É um jogo fantástico, a franquia é fantástica. Pra mim é a melhor franquia da Nintendo. Eu sei que tem Super Mario, mas minha franquia favorita. Eu amo a maioria dos jogos de Zelda. Eu amo até os jogos que eu considero ruim. Então muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração. Compartilhe o vídeo, dê o seu like e até o próximo vídeo. Obrigado. Um beijo.